Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje tá muito especial, porque é um vídeo com uma novidade aí quentinha que, nossa, gente, sério, vocês precisam saber, vocês precisam conhecer e vocês precisam ver. Porque a Ruby Rose, que é o baratinho aí que mais ganha o nosso coração aí na atualidade, se superou. Ela lançou aí um kit de pincéis, não são só um kit de pincéis assim, total, real e oficial, inspirados nos pincéis mais famosos do mundo. Eu não tenho a coleção inteira da Sigma, porque a Sigma tem aí mais de 100 pincéis, e pra começar a Ruby Rose lançou aí 20 pincéis. Dos 20 que ela lançou, eu tenho 19, faltou um. A Ruby Rose já está vendendo aí no site deles, e como eu fui comprar por atacado, não veio um deles, que eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo já já, gente. Pra vocês terem uma ideia, esses pincéis chegaram aqui na minha mão, eu não me conformava com a qualidade deles, eu comecei a puxar cerdas, sério, gente. Eu comecei a puxar cerdas deles, assim, pra ver se saía, se soltava. E não me conformando, eu usei, fiz maquiagem, tudo bonitinho com eles, tanto que alguns deles aqui estão até molhados, sabe? E aí, depois eu fui lavar eles. Enquanto eu lavava, eu também puxava pra ver se saía alguma cerda, e não soltou, assim, nenhuma. É assim, impressionante de ver, vocês não têm ideia. Por essa razão que eu achei que valia a pena gravar um vídeo pra mostrar cada um deles pra vocês. E não só mostrar, gente, como fazer comparação com os pincéis da Sigma que eu tenho. Esses pincéis da Ruby Rose, eles não são vendidos assim no kit junto, eles são vendidos assim separadamente. Cada um deles assim vem numa embalagem unitária, separadinho, com o nome da Ruby Rose aqui normal. E atrás aqui da embalagem vem todas as especificações, falando pra que serve cada pincel aqui. Tá dizendo que foi produzido com exclusivas fibras de Ruby Rose, que eles são pincéis assim de cerdas macias. Tem, muito importante isso, o símbolo aqui de crueldade free com os animais, e são de cerdas sintéticas, gente. Isso daí também foi uma coisa que me chocou, porque eles são de cerdas sintéticas, mas não parece, de tão macios que eles são, sabe? Fala que são de cerdas sintéticas, evitando o desperdício de maquiagem, hipoalergênicas e oferecendo maior cuidado com a sua pele. Que os pincéis de cerdas sintéticas, eles são tratados contra bactérias e fungos, sendo até melhores do que os de cerdas naturais. E dessa vez a Ruby Rose me convenceu, porque eu usei esses pincéis, gente. Então cada um deles vendido separadamente tem um preço, né? O meu, como eu falei pra vocês, eu comprei na loja da Fifi, comprei todos os que eu achei, só faltou um, mas vocês encontram também separadamente no site da Ruby Rose. Então chega de blá 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 e eu vou mostrar esse babado todo pra vocês, um por um. Vou começar aqui pelos pincéis Kabuki. Ruby Rose lançou aí dois tipos de pincéis Kabuki, um inspirado no F80 da Sigma e o outro no F88. Esse pincel aqui é o da Sigma e esse pincel aqui é o da Ruby Rose. Vocês vão reparar que o cabo é semelhante, que a escrita é holográfica igual, Sigma, Ruby Rose. O ferrolho tem praticamente o mesmo formato, enquanto da Sigma vem escrito aqui bem pequenininho, grafado no ferrolho Sigma, o da Ruby Rose vem grafado Ruby Rose. Textura, gente, das cerdas, que é o que mais importa, esse daqui da Ruby Rose, ele tá até meio molhadinho, gente, porque eu lavei, elas são exatamente iguais, a mesma quantidade de cerdas, a maciez. E assim, a minha preocupação era o que? Era dele soltar a cerda, dele não dar o acabamento igual. Mas, gente, a base fica extremamente lisinha com ele. Não fica um risquinho, não fica nada. As cerdas são super regulares. Eu lavei, olha, ela não espichou, não aconteceu nada com ela. Se eu olhar os dois pincéis de costa, assim, é difícil eu dizer pra vocês qual que é um e qual que é outro, de tanta semelhança. Eu acho que a maior diferença aqui entre um e outro, aliás, em relação a todos os pincéis aqui que eu vou comparar, é realmente o preço. O da Sigma você paga aí $25, ele custa 3 vezes mais caro, e é exatamente a mesma coisa. O mesmo eu posso dizer para o F88, eu não vou dizer o nome dos dois, gente, porque como vocês podem perceber, eles têm exatamente o mesmo nome e o mesmo número, tá? O que tá mudando aqui é só a marca, Sigma, Ruby Rose, aí vem escrito aqui que é o Flat Angular Kabuki F88, e o de baixo a mesma coisa, F88 também. Até a numeração é a mesma coisa. Eu não vou fazer a maquiagem nesse vídeo mostrando eles em ação, porque eu quero mostrar pincel por pincel, o vídeo ficaria muito grande. Mas o próximo vídeo que eu for me maquiar, eu vou usar esses pincéis, posso até usar de um lado uma marca e de outro lado outra marca, pra vocês verem que o acabamento vai ser igual. Além dos dois Kabukis, a Ruby Rose lançou também os pincéis Precision, que são os pincéis de precisão, tá? São 3 modelos dos pincéis de precisão.
precisão. Esse primeiro aqui é o Type Kabuki. Esse pincel ele já tem esse formato assim mais oval na ponta, que ele serve para aplicar produto em creme, gente. Tanto corretivo aqui na área dos olhos, dá pra você fazer contorno com ele. Ou então se você quiser concentrar pó aqui nessa parte aqui dos olhos, qualquer coisa do tipo você consegue fazer com esse pincel. Ele foi inspirado nesse pincel aqui da Sigma, que também é o F86, assim como os outros dois que eu mostrei, não tem diferença entre um e outro. No vídeo vocês podem dizer que o da Sigma ele tá parecendo assim um pouco mais pontudinho, tá? Mas essas pequenas diferenças podem acontecer entre mesmo os próprios pincéis da Sigma. É que como eu não tenho dois nessa versão aqui, eu não posso mostrar essa diferença pra vocês, não posso comparar nos outros que eu vou mostrar pra vocês logo em seguida. Daí a gente tem o mesmo formato de pincel, só que pequenininho. Esse daqui é o P86, tá? E ele é igual ao Precision 86 também da Sigma. O meu da Sigma tá um pouquinho manchadinho aqui, porque ele também foi lavadinho, foi Mamamis que lavou pra mim, então ele ficou ainda um pouquinho manchadinho. Esse pincel aqui, ele tem o formato do nosso dedo mesmo, sabe? Então ele é perfeito também pra aplicar corretivo aqui nessa parte de baixo dos olhos, ou alcançar esses cantinhos menorzinhos aqui para aplicar corretivo, ou mesmo a base. Por isso que ele é chamado de precisão, que é pra ele alcançar assim pontos específicos. E o último pincel de precisão que a Ruby Rose lançou é o P80, que ele já é como se fosse um mini F80, sabe? Só que ele é pequenininho, com o topo retinho, que também é a inspiração do P80 da Sigma. Olha, na verdade eu acho que esses dois aqui foram o que eu vi mais diferença, que o da Sigma, acho que vocês podem ver aí no vídeo, ele parece um pouco mais gordinho. Talvez se eu pegar um outro pincel da Sigma, ele possa estar mais parecido com esse aqui, porque como eu disse, a fabricação da mesma marca, inclusive não deixa os pincéis exatamente iguais. E esse pincel aqui com o topo reto, ele é feito assim pra você aplicar contorno, quando você quer aquele contorno mais marcado, aquela coisa em creme assim mais marcada. Confesso que esse daqui é um dos pincéis que eu menos uso, mas ele tem bastante utilidade pra quem gosta daquela maquiagem assim um pouco mais marcada. Eu acredito que futuramente a Ruby Rose deve expandir aí essa linha de pincéis dela, porque a Sigma ainda tem vários outros tipos de pincéis de precisão. Esses que estão aqui na minha mão são da Sigma, mas ainda não tem na coleção da Ruby Rose, mas acredito que ela possa expandir aí com a mesma inspiração. Então os únicos que ela fez até agora foram os que eu já mostrei. Agora eu vou para os pincéis de face, que é a grande maioria dos pincéis que a Ruby Rose lançou nessa primeira leva de pincéis aí. Eu vou começar pelo Large Pounder, que é o F30, F de face, tá, gente? Face, né, em inglês, que também é com F. Que ele é inspirado no F30 também da Sigma, gente. Se você olhar um pincel e outro aqui, você vai dizer que o cabo do pincel da Sigma ele é um pouco mais comprido, olha, vocês estão vendo? E que talvez o pincel da Sigma ele tenha um pouco mais de cerdas que o pincel da Ruby Rose, que é esse aqui, porque fisicamente os dois são iguais, e também eu sinto que esse daqui é um pouquinho mais pesadinho. Porém, gente, quando eu digo pra vocês que tem a ver sim com a fabricação, esse F30 aqui, ele é do kit Make Me Crazy, aquele kit mais famoso que vinha no copinho, sabe, com os 12 pincéis básicos da Sigma. Pois é, esse daqui é desse kit. Mas eu tenho um outro kit da Sigma que está aqui comigo também, que é o kit Extravaganza, que é aquele que vem 29 pincéis, 300 pincéis, e nesse kit Extravaganza também vem o pincel F30, só que o meu, a cor do ferrolho é diferente, tá, gente? Então se eu colocar aqui o F30 da Sigma do kit Extravaganza para o F30 do outro kit, vocês vão ver que o cabo deles também é diferente, inclusive o peso. Esse pincel aqui, que é o mesmo pincel teoricamente, ele é mais leve que o kit Make Me Crazy, e exatamente igual, com o mesmo peso e com as mesmas cerdas que o pincel da Ruby Rose. Então dependendo da fábrica aí tem essa diferença. Eu acho que nesse caso até os pincéis da Ruby Rose, eles estão até um pouco mais cheinho que o do kit Extravaganza. Então tudo isso tem a ver aí com a fabricação também, tá? O próximo pincel é o F50, que é o pincel Dual Fiber, que também tem a mesma numeração do pincel da Sigma, o F50. Aqui vocês podem perceber que o da Ruby Rose ele tá um pouco mais espichadinho, né, gente? Mas isso foi porque eu lavei também o pincel antes de eu pegar ele pra mostrar pra vocês, ele tava com a proteção. Então à medida que você for usando, eles vão ficando iguais. Eu adoro usar ele pra aplicar primer, pra aplicar produtos em creme, assim, ou quando você quer que a base ela fique com uma cobertura um pouco mais leve, que pelo fato dele ter duas fibras aí, ele vai dar mais leveza à maquiagem. E ele é bom que você pode usar para aplicar tanto produto em pó quanto produtos em creme. Próximo pincel é o F40, que ele é o chamado Large Angled Contour, que teoricamente ele é o pincel para contorno, mas que a gente usa para aplicar blush também, né? Eu peguei aqui o F40 da Sigma, gente, porque geralmente quando eu vou comparar um pincel com a Sigma, o primeiro pincel que eu pego
pego é esse daqui, porque pra mim ele é o que mais dá pra ver a diferença entre um e outro, pelo fato das cerdas serem clarinhas e mais fácil de enxergar. Se vocês olharem o pincel da Sigma, gente, que é o que mais me chama a atenção nele, ele é um pincel assim bem regular, ele é bem retinho, tá vendo? Não estou com o meu pincel da MAC aqui comigo porque eu tô aqui no Brasil, mas quando eu lavo o meu pincel de blush da MAC, ele espicha assim pra todos os lados, sabe? E esse da Sigma fica assim certinho, e eu nunca tinha visto um pincel que ficasse desse jeitinho aqui. E o da Ruby Rose, gente, fica. E eu digo pra vocês que eu usei esse pincel ontem, lavei, e ele ficou regularzinho, direitinho, assim como o pincel da Sigma, igualzinho. À primeira vista, eu senti que o pincel da Sigma, ele tinha um pouquinho mais de cerda que o pincel da Ruby Rose. Até eu pegar o meu pincel do Kit Extravaganza e ver que o F40 do Kit Extravaganza, ele tem exatamente a mesma quantidade de cerdas que é o pincel da Ruby Rose. Esse aqui é mais cheinho, não sei se é fabricação antiga, mas esses daqui, que são os mais novos e mais atuais, pra mim eles são idênticos, exatamente iguais. O próximo é o F05 Small Contour, que é este pincelzinho aqui, gente, que ele é como se fosse um pincel de blush, só que ele é menorzinho. Ele é mais arredondado aqui em cima e ele tem as cerdas mais curtinhas e menos. Ele é mais pequenininho, gente. Esse pincel aqui, ele é específico para contorno. Dos pincéis nacionais, a única marca que eu vi fazendo um pincel desse tipo, que é um pincel que eu amo muito, foi a Pausa para Feministas, que no kit dela tem um pincelzinho assim, sabe? Tanto que esse pincel aqui da Sigma, que eu tenho, o F05, ele não veio nos meus kits, eu comprei ele separadamente, porque eu achava ele perfeito pra fazer o contorno aqui. Eu acho que ele encaixa aqui, ó, direitinho, perfeitamente bem. Então eu comprei ele para complementar o meu kit de 12, sabe? Que é o Make Me Crazy, o kit do copinho. E o da Ruby Rose, exatamente igual, sem deixar nada a desejar, nada. É assustador, gente, vocês não têm ideia. Aí depois vem o F60, que é o Foundation, o clássico pincel de base, o pincel língua de gato. Muitas pessoas descartaram esse pincel da vida, sabe, gente? Eu gosto dele, gente, tanto pra aplicar corretivo, quanto pra maquiar pessoas que têm a pele mais madura, sabe? Porque o F80, que é o tão famoso pincel de base, ele é mais grosseiro e pega um espaço maior. Você já consegue alcançar áreas mais específicas e consegue fazer isso com delicadeza quando você vai aplicar produto na pele de outra pessoa. Então, para maquiar outra pessoa, eu ainda prefiro usar o pincel língua de gato. Aqui o cabo dele também parece um pouco maior, olha, que o pincel da Ruby Rose, que é esse aqui, o da Ruby Rose. Só que se eu pegar o Kit Extravaganza, o tamanho do cabo é exatamente igual. O próximo pincel é o pincel F65, que ele também tem um formatinho língua de gato, só que ele é um pouquinho mais fininho e um pouquinho mais comprido que o último que eu acabei de mostrar pra vocês. Esse daqui, ele é Large Concealer, ele é pra aplicar corretivo. Então, eles são exatamente iguais também, sem tirar nem pôr, o mesmo tamanho, o mesmo peso. Então, os dois também têm o mesmo número, F65, e são exatamente iguais. O próximo pincel, gente, é o pincel F64, que é esse pincelzinho aqui, é o Soft Blend Concealer. Esse pincel aqui, teoricamente, diz que é pra você aplicar o corretivo com maciez, sabe? Mas como ele tem as cerdas assim muito macias, eu sinceramente não tenho coragem de sujar ele assim com corretivo. Tem 3 dos pincéis da Ruby Rose que eu não tenho no meu kit da Sigma, que são pincéis que vêm em kits diferentes assim, e esse daqui é um deles, mas eu conferi no site da Sigma, realmente o formato deles é exatamente igual, o nome e o número, e não duvido que os dois juntos sejam iguais, justamente pela semelhança que eu vi entre os outros. Então eu acredito que ele esteja assim, igual o da Sigma. E só pra vocês terem uma referência, ele é um pouquinho menor que o F05, que é aquele de contorno que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Olha, dá pra você usar para aplicar o pó aqui e perfeitamente também como iluminador, tá? Ele tem um tamanho perfeitinho pra você aplicar o iluminador aqui. Então esse daqui eu não tenho e nem preciso, né? Porque agora eu já tenho da Ruby Rose. O outro pincel da Ruby Rose que eu também não tenho na versão Sigma, digamos assim, é o pincel E71, que é o Highlight Diffuser, que é o pincel para aplicar o iluminador, sabe? Ele parece um pincelzinho de esfumar, ele tem até o tamanho de um pincel de esfumar, só que ele tem o topinho aqui reto e angular. Então esse pincel aqui, ele serve tanto para aplicar iluminador aqui, ó, abaixo da sobrancelha, como para você aplicar o iluminador aqui. E isso vem escrito também tanto no site da Sigma como recomendação, que pode ser usado nessas duas áreas, como também na embalagem dos pincéis da Ruby Rose. E o último pincel de face do kit da Ruby Rose é o pincel F75,
que é este pincelzinho aqui, o clássico pincel de corretivo. Esse pincel aqui, eu só tenho ele no kit Extravaganza, que é o do cabinho douradinho, porque o pincel de corretivo que vem no kit de 12, o Make Me Crazy da Sigma, é esse daqui mais redondinho, tá vendo? E esse aqui a Ruby Rose não lançou, a Ruby Rose lançou só nessa versão que vem no kit aqui Make Me Crazy. Tanto um quanto o outro eu gosto, sabe? Porque esse tipo de pincel eu uso aqui pra corrigir ao redor da sobrancelha, aqui em volta, sabe? Pra limpar. E tanto faz, pra mim eles fazem o mesmo serviço. Então de face foram todos esses que eu mostrei, gente, e ficou faltando um na minha coleção que estava em falta, tá? Que era o F25, que a Ruby Rose também lançou. O da Sigma, só pra vocês saberem qual que é esse aqui, ó, é o Tapered Face, que é esse pincelzinho aqui também grandão. Ele é do tamanho do pincel de pó, só que ele é mais pontudinho, assim, ele tem esse formato de gota, assim, sabe? Você também consegue atingir áreas específicas, assim, com ele, sabe? Pra aplicar pó aqui pertinho dos olhos, aqui no cantinho do nariz. Você pode usar ele também pra aplicar pó no resto do rosto, pra fazer contorno, pra passar blush, iluminador. Ele tem várias funções. Então esse aqui, infelizmente, foi o único que não veio pra minha coleção da Ruby Rose. E esse que eu tô mostrando pra vocês é da Sigma, só pra vocês saberem qual pincel que é. Agora de olhos, a Ruby Rose lançou aí 5 pincéis, que eu vou começar mostrando aí o maiorzão, que é o pincel E50, que ele é chamado Large Flush. Gente, esse pincel aqui ele é bem grandalhão, dá pra você usar aqui pra aplicar iluminador aqui embaixo, ou pra você aplicar sombra no olho inteiro, quando você tá com aquela pressa, assim. Tenho ele na versão Sigma, tá? O E50 também, que é esse daqui. Ele é perfeito também pra aplicar pó aqui, mas principalmente pra fazer o contorno do nariz. Ele encaixa aqui certinho no nariz, dá pra você fazer o contorno aqui do nariz tranquilamente com ele. Dá pra aplicar iluminador também e tal, mas eu acho que pra essa função aqui é o que eu mais uso, que ele é perfeito. O da Sigma, ele parece que tá um pouquinho mais regular, um pouquinho mais arredondadinho, tá vendo? Mas ele vem no kit Extravaganza também. Nenhum dos três são exatamente iguais, então tem muita questão aí da fabricação. O outro de olhos que a Ruby Rose lançou é o E60, é de Eyes, tá, gente? Eyes quer dizer olho em inglês, se escreve com E. Então por isso que é a letra E. Mas esse aqui é aquele pincelzinho de sombra normal, o mais compridinho, que ele também vem no kit clássico da Sigma, o E60, olha. Os dois também muito parecidos, eles também vêm no kit Extravaganza, tem essas pequenas diferenças entre um e outro que eu falei pra vocês, mas tem a mesma proposta. Esse pincel costuma vir em vários kits, assim, de pincéis básicos, e a Ruby Rose também não podia deixar de lançar ele, né? O outro pincel de olhos que a Ruby Rose lançou é o clássico, é o E55, que é o pincelzinho de sombra normal, que a gente usa pra aplicar geralmente sombra na pálpebra, que tem essa pontinha aqui um pouquinho mais arredondadinha. E esse daqui também é o E55 do kit clássico da Sigma, ele vem também, os dois têm exatamente o mesmo formato, muito parecido, gente, muito igual, mesma quantidade de cerdas, tudo como eu disse, do clássico tem um cabo um pouquinho mais compridinho, mas se eu for comparar com o Extravaganza, tem o mesmo tamanho, pincel fundamental. Aí ela lançou também um outro pincel de sombra, gente, esse daqui muito me admirou, que é o pincel E32, que chama Exact Blend, que ele é um pincelzinho de sombra, mas ao mesmo tempo ele serve pra esfumar também, sabe? Porque ele tem esse formatinho pequenininho, mas ao mesmo tempo aqui em cima ele é mais gordinho, entendeu? Então você consegue usar ele tanto para aplicar sombra quanto para fazer aquele esfumadinho menorzinho, pequenininho, ou então aquele pretinho aqui no cantinho dos olhos, sabe? E o que me indignou nesse pincel é que esse pincel é lançamento da Sigma. Ele é lançamento, vocês não estão entendendo. É o E32 também, Exact Blend. Ele já vem até com um logo assim novo, como marca patenteada, porque antes a patente era pendente da Sigma, agora já é patenteado, então os pincéis novos já vem escrito isso. Lançamento, eu recebi da Sigma esse pincel como lançamento e a Ruby Rose fez idêntico, igual, sem tirar nem pôr. E finalmente o último pincel que a Ruby Rose lançou para os olhos, gente, é o pincel E37, que é esse pincelzinho aqui, que teoricamente não, ele é o pincel de esfumar, né? Tanto que o nome dele é All Over Blend, que quer dizer esfumar tudo e todos, né? Esse pincel, gente, ele também é de um kit específico da Sigma, eu não tenho ele não vem no kit clássico e tal. E esse daqui seria o pincel de esfumar, ele é bem gordinho, assim, no formato meio de canetinha e arredondadinho. Porém, gente, tá lindo, 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 lindo esses pincéis da Ruby Rose. Ela não deixou, assim, nada a desejar no quesito qualidade, variedade de pincéis, tá tudo perfeito. Eu só achei que a Ruby Rose aí poderia ter acrescentado 3 pincéis nessa coleção aí que eu considero imprescindível. Apesar dela ter colocado esse pincel aqui
como o pincel esfumador da coleção, tem o famoso E40, né, que é o pincelzão rabão de cavalo, que até a Vult tem a versão dela, várias marcas têm a versão dela, que ele é mais redondinho, ele é menos denso assim, e você consegue fazer o esfumado com mais leveza. Então ela poderia colocar ou esse E40 na coleção, ou o E25, que ele também é de esfumar, só que ele tem esse lado aqui um pouco mais chatinho, tá vendo? Então esses dois pincéis aqui da Sigma, não tem, eu senti falta de um dos dois, não necessariamente os dois. E outros dois pincéis assim que eu achei que poderia ter nessa coleção da Ruby Rose, não tem, obviamente seria o pincel chanfrado de arrumar sobrancelha e aplicar delineador, né? Esse daqui é o pincel E65 da Sigma, e nem o E30, que é o pincel canetinha, que a gente usa também para aplicar sombra aqui embaixo, fazer cantinho, côncavo, essas coisas. Então, esses três pincéisinhos aqui, que pra mim são pincéis imprescindíveis na maquiagem, que vem todo o kit clássico, não vieram no kit na coleção da Ruby Rose. Ela ainda não lançou, creio que ela vai lançar, lança aí na Ruby Rose, que tá faltando, então você teria que completar. Mas de resto, gente, eu fiquei assustadoramente, assim, impressionada com a semelhança, com a qualidade, principalmente com preço. Eu achei que ela trouxe assim um pincel de extrema qualidade pra gente, com um preço assim que cabe no nosso bolso, entendeu? Então eu não imaginei que a Ruby Rose fosse mais uma vez me surpreender. Claro, ela sempre surpreende pelo preço, pela qualidade dos produtos, mas dessa vez acho que ela superou as minhas expectativas, assim, muito além do que eu tava esperando desses pincéis. Porque eu nunca na minha vida vi pincéis tão parecidos com os da Sigma. Então, pra quem trabalha com isso, pra quem tem essa profissão de maquiador e não tem condições de investir um kit de maquiagem caro, gente, esses pincéis aqui da Ruby Rose são tão profissionais como os da Sigma. Vai fundo que você tá fazendo um ótimo negócio. Parabéns, Ruby Rose, muito obrigada por mais uma vez fazer uma coisa com tamanha qualidade e que cabe no nosso bolso, e fica aqui a minha profunda admiração ainda mais por vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum pincel da Sigma, se você já adquiriu os pincéis da Ruby Rose, o que você acha deles e se você está ansioso, ansiosa para experimentar também, tá bom, gente? Então não esqueçam de deixar o meu like aqui embaixo também no vídeo, de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre mostrando essas novidades pra vocês por lá também. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!